Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Conceita Sortane é a nova Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano. A substituta de Jorge Ferrão foi nomeada hoje pelo Presidente da República, Filipe Nunes, e era, até a sua nomeação, deputada da Assembleia da República pela bancada da Frelimo. Depois de Filipe Nunes ter exonerado esta quinta-feira Jorge Ferrão do cargo de Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano e de lhe ter indicado para dirigir a Universidade Pedagógica, esta sexta-feira o Presidente da República nomeou Conceita Sortane para dirigir o Ministério deixado por Ferrão. A nova Ministra deixa a Assembleia da República, onde era deputada e presidia a Comissão de Assuntos Sociais, Gênero, Tecnologias e Comunicação Social. Sortane é quadro da Frelimo, membro da Comissão Política e chefe da Brigada Central do Partido para a província de Cabo Delgado, depois de ter desempenhado as mesmas funções na cidade de Maputo. Entretanto, nunca havia sido governante. Mestre em Educação e Currículo pela Pontifício Universidade Católica de São Paulo, no Brasil, a nova ministra tem pela frente o desafio de garantir boa qualidade do ensino no país em meio às reprovações em massa que caracterizam a educação, as fraudes acadêmicas, o abandono das escolas, entre outros desafios. Ainda hoje, o Presidente da República nomeou Augusto de Sousa Fernando para o cargo de Vice-Ministro dos Recursos Minerais e Energia. Engenheiro de profissão, Augusto Fernando foi PCA da empresa Pública Eletricidade de Moçambique e, à data da sua nomeação, era diretor da Unidade Técnica de Implementação de Projetos no Ministério dos Recursos Minerais e Energia e bastonário da Ordem dos Engenheiros de Moçambique. Olhamos agora para os efeitos do conflito militar e a tensão política no país. No distrito de Gorongosa, em Sofala, vive-se atualmente momentos tristes derivados da atual tensão política. O cotidiano dos residentes, assim como dos agentes económicos e de outros operadores locais, está dependente da estabilidade política. Em Gorongosa, os preços sobem de forma vertiginosa. Só para dar um exemplo, um saco de cimento que há 2 meses custava 350 meticais, agora está a ser comercializado a 420 meticais. Está pouco a pouco, não sou muito antes dessa situação. Quando saiu essa situação está um pouco fraco, não está a andar bem. A nos criar prejuízos por causa de quê? Porque nós, bem, como a casa, neste tipo de casa, temos uma receita que a gente arrecadávamos anteriormente. Cuja que essa receita a gente não conseguimos alcançar essa receita. Há riscos de fecharem aqui? E há riscos mesmo, porque os rendimentos não são aqueles, porque também as compras estão um pouco também exorbitantes. A população local clama pela paz. Quer dizer, gostaríamos que esse conflito, acabar, criar um entendimento, criar-se aquela sensibilização para que a população cujos estejam livres. É que tem muitas populações que querem vir aqui na vila, mas têm medo de como chegar na vila. Esse conflito pode ser um pouco, entrar em entendimento entre esse governo da Frelimo e o próprio Renamo. Quando entra em entendimento, haver a paz que nós queremos, assim que as negociações vão também corretamente e assim vivemos normalmente. Ainda em Gorongosa, os agentes económicos já afirmaram que a tensão política adicionada à crise económica pode deitar abaixo muitas iniciativas locais. Enquanto isso, a população local clama pela paz e apela ao governo e a Renamo a socorrer-se do diálogo em curso e que conta com a mediação internacional para pôr fim à atual instabilidade política. O distrito de Gorongosa, localizado no centro da província de Sofala, considerado o celeiro deste ponto do país, enfrenta atualmente uma crise de alimentos sem precedente, tudo devido à atual tensão política que, como se sabe, tem o seu epicentro nesta serra, a Serra da Gorongosa, onde provavelmente se encontra o líder da Renamo, Afonso de la Cama, cercado pelas forças de defesa e segurança. As áreas mais produtivas de Gorongosa estão localizadas em redor desta serra e é lá onde diariamente são relatados confrontos militares. Na sequência disso, a comunidade decidiu abandonar as terras aráveis e, como resultado, a produção parou. Estou a ver que a maioria das pessoas já acabaram de atravessar de outra margem para outra margem, porque vinham, colimavam lá no São Jundira, que já muitas das pessoas já acabaram de ser deixando na margem de Cuso.
Está a ver, né? Por isso que está a criar um pouco difícil. O transporte mais usado para ligações internas em Gorongosa são motorizadas táxi. São estes jovens que nos últimos 3 anos garantiam a movimentação de pessoas e bens da vila sede para o interior e vice-versa. Hoje, limitam-se a circular dentro da vila. Aqueles que vivem lá no fundo, quer dizer, nas localidades, já não movimentam com aquela facilidade toda. Negociações entre a vila e as comunidades de lá dentro já está sendo um pouco mais fraca, porque você anda pouco, encontra militares, encontra qualquer coisa. Então é difícil passear, está a ver, livremente. Gorongosa já foi uma espécie de paragem obrigatória dos automobilistas para um merecido descanso depois de longas horas de viagem e, por outro lado, apreciar esta paisagem. As casas de baixo e discotecas funcionavam 24 horas por dia. O cenário mudou. Naqueles nossos momentos, a circulação é maior e as pessoas estavam à vontade para estar toda a noite, estavam à vontade para poder então divertir. O administrador do distrito de Gorongosa, em contato com a nossa reportagem, garantiu que a tensão política é relativamente calma. Porque as nossas forças de defesa e segurança, em coordenação com a população, a vigilância popular, estamos prontos 24 sobre 24 horas para que esses nossos irmãos que enveredam por essa violência reduzam. Pelo país vão-se multiplicando apelos de apoio às vítimas da tragédia de Tete. O governador da Zambésia, Abdul Razak, pediu à população local para ajudar no que for possível às vítimas da tragédia. Numa altura em que os números de óbitos na sequência dos acontecimentos de Caprizantes continuam a subir, o governador da Zambésia, Abdul Razak, apresentou em sessão do governo provincial a sua solidariedade para com as vítimas. Nossa solidariedade à população da província de Tete, ao governo da província de Tete e do distrito de Moatize, mas sobretudo às famílias enlutadas e aqueles que ainda estão a fazer tratamentos médicos por causa da tragédia que aconteceu da explosão do carro de combustível em Moatize. Queremos desejar rápidas melhoras aos feridos e desejar os nossos sentimentos e pêsames às famílias enlutadas. Razak apelou na ocasião à população da província a se juntar em atos de solidariedade com ações concretas para as vítimas do incêndio do caminhão cisterna. E quero mais uma vez encorajar a população da província da Zambésia, a todos as forças vivas da nossa sociedade, para que se solidarizem e façam campanhas de apoio aos afetados e às famílias dos afetados desta tragédia. Dos doentes internados ao nível do Hospital Provincial de Tete, parte deles ainda encontram-se num estado crítico. A Autoridade Tributária de Moçambique já arrecadou 84% das receitas planificadas para este ano. A presidente da instituição está confiante que as metas fixadas para 2016 serão alcançadas, apesar da crise política e económica que o país atravessa. O imposto sobre o valor acrescentado, mais conhecido por IVA, está a ajudar a autoridade tributária a alcançar as metas de arrecadação de impostos para este ano, informou esta sexta-feira a instituição. É que com a subida de preços de produtos, o valor do imposto a cobrar também aumenta. Por exemplo, um produto que antes custava 100 meticais, pagava-se 17 meticais do IVA. Se o mesmo produto passou a custar 120 meticais, o valor do IVA a pagar sobe para 20 meticais. Mas não é só isso que conta. A Amélia Nakara explica que o número de pessoas que pagam IVA aumentou com a campanha chamada de 2016, ano do IVA. Quando nós iniciamos o ano de 2016, apostamos em relação aos impostos aduaneiros no IVA.
e havia muito espaço fiscal a cobrir através do IVA. Nós conseguimos, através de operações de fiscalização, resgatar muitos contribuintes que não aderiam ao pagamento do IVA. E por aí tivemos uma janela de encaixe muito significativa. A presidente da autoridade tributária contou que num encontro recente com os parceiros de cooperação, estes afirmaram que Moçambique assemelha-se a alguns países da Europa em termos de captação do IVA. Para NACAR, isso é uma virtude. Isto é muito positivo para a nossa economia, mas também pode significar que estamos a asfixiar os contribuintes. Então é preciso fazer aqui uma análise custo-benefício, de analisar friamente se não chegamos a um ponto em que temos que dizer, ok, chega, vamos trabalhar nesses termos, ou ainda há espaço fiscal para expandir, mas sem implicar necessariamente o incremento das alíquotas. Para este ano, a autoridade tributária compromete-se a arrecadar receitas fiscais na ordem de 165 mil milhões de meticais. Entretanto, a autoridade tributária reconhece que a fuga ao fisco está a dificultar a cobrança de impostos no país. O reconhecimento foi feito na cerimónia de patenteamento de funcionários daquela instituição. O Estado está a perder muito dinheiro devido à fuga ao fisco e insuficiência de quadros nas fronteiras, admitiu esta sexta-feira a presidente da autoridade tributária. Para minimizar o problema, Amélia NACAR decidiu juntar as carreiras aduaneira e tributária de modo a permitir que o mesmo funcionário tenha competências para trabalhar tanto nas fronteiras como nas cidades e vilas. Assim, os técnicos da Direção-Geral dos Impostos tiveram que receber treinos paramilitares para trabalhar nas fronteiras, e os que atuam nas fronteiras estão a ser preparados para cobrar impostos nas cidades. Adotamos como mecanismo em 2015 apostar na unificação das carreiras, para garantir que haja mais mobilidade dos funcionários ao nível da autoridade tributária, e isto está a ser trabalhado ainda ao nível da lei, para resgatar efetivamente funcionários que estão ociosos, que poderiam fazer face às fronteiras, que precisam de quadros para se fazer a cobertura. Mas os resultados do trabalho que fizemos, sobretudo na área de bebidas e tabaco, que era uma grande invasão, cerca de 60% das receitas eram contrabandeadas, não entravam nos cofres de Estado. As auditorias e fiscalizações resgataram parte dessas receitas. Amélia NACAR mostrou-se insatisfeita com os níveis de cobrança de impostos nas províncias da Zambésia, Maputo e Cidade de Maputo. Exortamos ainda que arregassem as mangas as províncias da Zambésia, Maputo, incluindo a cidade e província, Niassa e Cabo Delgado, que apresentam sistematicamente resultados muito abaixo dos níveis desejáveis e cujo desempenho tem vindo a comprometer os resultados globais na cobrança de receitas. Devem encontrar soluções alternativas, práticas, simples e efetivas para o alcance dos resultados que os moçambicanos esperam. NACAR falava esta sexta-feira na cerimónia de patenteamento de mais de 700 funcionários da autoridade tributária, cujo objetivo é distinguir os quadros para aumentar a motivação no trabalho. O mundo precisa de 400 bilhões de dólares para expandir o acesso às tecnologias de informação e comunicação a 1,5 bilhão de pessoas até 2020. Disse hoje o secretário-geral da União Internacional das Telecomunicações, o ZAU, que elogiou os progressos de Moçambique na adoção e expansão de meios tecnológicos. Porque as tecnologias de informação e comunicação assumem cada vez mais importância como fatores de competitividade, os países lutam para investir na sua adoção, mas os menos desenvolvidos encontram, desde cedo, a barreira da insuficiência de recursos. Esta sexta-feira, o assunto foi abordado com mais profundidade durante uma palestra proferida pelo secretário-geral da União Internacional das Telecomunicações, na presença de quadros do governo e de instituições ligadas à área tecnológica. No mundo, 50% da população global vive em áreas pobres e remotas. Não tem acesso a tecnologias, nem um telefone celular. E como sabe, o desafio da União Internacional das Telecomunicações é conectar até 2020 1,5 bilhão de pessoas de diferentes partes do mundo, incluindo a África. O governo norte-americano já está a realizar grande esforço ao mobilizar recursos públicos e privados, mas esta é tarefa de todos os países e este assunto tem sido agenda de vários encontros.
world partners to come together. Quanto a Moçambique, vê com bons olhos o progresso na área das telecomunicações. ICT development in Mozambique. Reconheço grandes realizações e, de acordo com as estatísticas da União Internacional das Telecomunicações, Moçambique está a posicionar-se progressivamente bem no contexto global, que é o anseio de todos. Encorajamos o país a prosseguir esforços que deve realizar a todos os níveis. So I will encourage you to continue. Na palestra, sob o lema Os grandes desafios das telecomunicações para os países em desenvolvimento, Holin Zhao aconselhou os países africanos a unirem esforços através da União Africana e das organizações regionais. A Universidade Eduardo Mondlane graduou hoje mais de 900 estudantes em diversas áreas de formação. Uma notícia para acompanhar a seguir a um breve intervalo. Nós voltamos e até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos de estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garante a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é: estou lesado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias.
Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo. Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. A Universidade de Eduardo Mondlane graduou hoje mais de 900 estudantes em diversas áreas de formação. Na ocasião, o reitor da universidade pediu dos graduados maior empenho na nova fase das suas vidas. É um momento único e ímpar. Então, o sentimento só pode ser mesmo um sentimento de alegria e satisfação. É sentimento de quem dedicou anos a se formar e que agora colhe os louros, tal como Dorina Gonçalves. Mais 922 estudantes da Universidade Eduardo Mondlane foram esta sexta-feira graduados nos níveis de licenciatura, mestrado e doutoramento. Para Orlando Quilambo, reitor da UEM, os graduados estão preparados para contribuir na melhoria da qualidade de vida nas suas zonas de origem. A Universidade Eduardo Mondlane gradua hoje 923 licenciados, 70 mestres e seus 6 doutores, com conhecimento técnico-científico capaz de resolver os problemas das nossas comunidades locais, bem como nos seus países de origem, nomeadamente Brasil, São Tomé e Príncipe, Malawi, Uganda e Tanzânia. Destes, 71 são do ensino à distância, em cooperação com a Universidade Federal de Juiz de Fora. É um dos exemplos de dupla titulação que podemos ou que pretendemos abarcar no futuro no âmbito da nossa internacionalização. Perante familiares, docentes, académicos e dirigentes, os graduados prometeram dar o seu melhor para o desenvolvimento do país. Daqui para frente, eu quero continuar a ser um excelente aluno na escola da vida. Quanto mais aprendemos, mais sentimos a vastidão da nossa ignorância. Aplicar bem, melhor, aquilo que eu aprendi na faculdade, no meu local de trabalho e crescer profissionalmente. Muito feliz, muito feliz. É difícil de acreditar que pude chegar até a este nível,
Contudo, eu só posso agradecer mesmo. Agradeço em primeiro lugar a Deus e a minha família que me apoiou bastante. Esperamos contribuir com sucesso para o desenvolvimento deste Moçambique. Esta é a segunda cerimónia de graduação realizada este ano em Maputo pela maior e mais antiga instituição de ensino superior do país. Residentes da cidade de Nampula queixam-se da desorganização no processo de distribuição de redes mosquiteiras. Aqueles consideram que a entrega devia ser porta a porta para se evitar enchentes e casos de violência que se registram nos locais de distribuição. Há em todos os locais marcados para este processo, o cenário que se vive é este: enchentes e todos ávidos em receber a rede mosquiteira. Segundo descrevem populares, há quem aparece nas primeiras horas, mas mesmo assim volta a casa sem aquele protetor contra a malária. Para estes, a desordem que se registra resulta em grande parte pela forma como está a ser feita a distribuição que iniciou segunda-feira na cidade de Nampula. Há muita desordem, mas a desordem é parte da população do bairro, aqui destes setores. Nós queremos também passar em nossas casas e entregar em rede. Do mesmo jeito que passaram para tomarmos a vacina, também tinham que passar nos dar rede porque há sofrimento. Até há rumores que ontem faleceu uma criança aqui. Humilhação e pessoas estão a vir a receber que não estão na bicha. A senhora já recebeu? Não recebi, estou há 2 dias, hoje faltei no serviço para vir aqui receber rede. Estou aqui com a minha coisa, meu recibo. Já recebeu a rede mosquiteira? Como é que foi possível? Foi possível através de um chefe que motorizou entrar, ali não há maneira para entrar. Ali onde estavam a dar senha, esses é que poderiam ir lá mesmo onde está a pessoa ali, no bairro, para dar mesmo ali os mosquiteiros. Agora assim todo o povo está a sofrer. A polícia foi chamada a intervir para manter a ordem neste local, mas o gesto não caiu bem aos olhos dos populares. Já veio, começou a bater a população. Vendem 30 meticais na janela. Falam com esses que de lá vendem redes aí na janela, 30, 20, nós na bicha. Dizer que chegou aqui às 4 e recebeu porradas, está cheio aqui, e recebi uma informação ali que ontem até era uma senhora que essa criança já perdeu a vida. O Ministério da Saúde prevê distribuir cerca de 16 milhões de redes mosquiteiras em todo o território nacional nos próximos 12 meses. A iniciativa do governo e seus parceiros destina-se à prevenção contra a picada do mosquito causador da malária, uma doença considerada no país ainda como um problema de saúde pública. Olhamos agora para casos de violência doméstica no país. A ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Cidália Chauk, defende que a demora no julgamento de casos de violência contra mulher e criança constitui o principal desafio na implementação da lei contra a violência doméstica. Numa altura em que persistem casos de violência doméstica no país, a ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Cidália Chauk, deplorou a demora existente no julgamento de crimes de violência doméstica. Está sendo implementada, mas o que nós sentimos é, em algum momento, o atraso no julgamento dos casos praticados, de casos de violência doméstica. As penas devem ser, as pessoas devem ser condenadas exemplarmente para que sirvam de exemplo a nível das comunidades. Apesar dos esforços para reduzir o índice de violência doméstica, Chauk diz que a falta de informação por parte dos intervenientes ainda constitui um desafio. O nosso maior desafio é a informação. Informar a todas as comunidades para que conheçam os segmentos e os procedimentos para a eliminação da violência doméstica e dos casamentos prematuros. Para combater e reduzir o número de casos de violência contra a mulher e criança e os casamentos prematuros, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, em parceria com as Nações Unidas e a sociedade civil, iniciaram esta sexta-feira, em Boane, uma série de atividades contra a violência doméstica. E agora olhar para as notícias do estrangeiro. O governo do Zimbábue recua nos planos de introduzir as chamadas notas de obrigação para fazer face à falta de divisas no país e prepara uma consulta parlamentar. O ministro das Finanças, Patrick Chinamassa, anunciou a medida, alegando que a mesma carece de consulta popular antes da sua implementação.
Neste caso, a medida do Banco Central do Zimbábue para responder à falta de moeda no país poderá levar mais tempo, até que seja preparado um projeto de lei que será posteriormente submetido no Parlamento. As notas de obrigação seriam uma outra versão do dólar zimbabuiano, equiparado ao americano em resultado da retirada de circulação de moeda local devido à mega inflação que teve seu início em 2009. A introdução das notas de obrigação nunca foi pacífica entre os zimbabuianos que protestaram a quando do anúncio, alegando que o governo está a planear reintroduzir dólar zimbabuiano abandonado. Ainda no Zimbábue, o Tribunal de Harar decidiu suspender os processos judiciais contra os veteranos de guerra acusados de terem denunciado os métodos ditatoriais do presidente Roberto Mugabe. O governo da Colômbia e o antigo movimento de guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, FARC, assinaram um novo acordo de paz. Diferente do primeiro, este será submetido à aprovação no Parlamento. Este acordo mejorado e ajustado é a segunda tentativa para pôr fim à guerra de mais de 50 anos entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, Rodrigo Londono, assinaram um acordo na última quinta-feira com uma simbólica caneta feita a partir de uma cápsula de bala. É mais uma tentativa do presidente Juan Manuel Santos de concretizar um dos seus principais objetivos do mandato. Un nuevo acuerdo surgido de un diálogo abierto y franco con todos los sectores de la sociedad aquí en Colombia, ante el país y ante el mundo. Un nuevo acuerdo de paz con las FARC. Rodrigo Londono, o líder da FARC, sublinhou a determinação de transformar o seu antigo movimento de guerrilha num partido político durante a assinatura do novo acordo, com cerca de 50 alterações ao texto original, rejeitado na consulta popular de setembro último. Estendemos nuestro saludo a Donald Trump por su elección como nuevo presidente en los Estados Unidos y aspiramos a que su gobierno pueda jugar un destacado papel em benefício da paz mundial e continental. O novo acordo de paz incorpora várias demandas feitas pela oposição, mas rejeita a remoção da amnistia aos crimes cometidos ao longo do conflito. Desde que nací ha existido guerra en mi país, entonces es la oportunidad de realmente aprender de nuestras diferencias y unirnos. Voltamos ao país onde há o alerta de mau tempo. Devido a uma forte instabilidade atmosférica, o INAM prevê a ocorrência de chuvas e ventos fortes, acompanhadas de trovoadas a partir da noite de hoje nas províncias de Gaza, Inhambane, Sofala e Manica. Prevê também que o mesmo sistema possa afetar progressivamente as províncias de Tete e Zambésia. Para as cidades capitais do país, vamos olhar agora a previsão do tempo. Maputo poderá ser a cidade mais fresca do país, com 26 de máxima previstos, uma mínima de 20 graus. Xai-Xai com a previsão de 26 de máxima, uma mínima de 21 graus. Para Inhambane, uma máxima de 29 graus Celsius, mínima de 22. Prevê-se para a cidade da Beira uma máxima de 29 graus, uma mínima de 23. 27 de máxima para Chimoio, 21 de mínima. Para Quilimane, 35 graus Celsius de máxima, uma mínima de 22 graus. E para Tete, máximas previstas de 39 graus Celsius, uma mínima de 23 graus. Prevê-se para Nampula uma máxima de 35 graus Celsius, mínima de 23. 30 de máxima para Pemba, mínima de 25. Para Lexinga, uma máxima de 30 graus, uma mínima de 19.